Olha, temos em mãos um material que, preciso admitir, me pegou totalmente de surpresa. Ah, é? Sim, são trechos de O Livro dos Anjos, escrito lá no século XIII por um filósofo, Ramon Llull. Certo. E o que me fascina aqui não é a fé, sabe? É a ambição. Porque isso não é um sermão. É uma tentativa de usar a lógica pura quase como uma equação matemática, Exato. para provar a existência de anjos e até descrever a anatomia espiritual deles. É uma ambição monumental, sem dúvida. E a nossa missão aqui é justamente essa. É tentar entrar na sala de máquinas da mente de um filósofo medieval. Exato, como ele pensava. Tentar entender como ele se propôs a construir um sistema tão completo, tão detalhado, para explicar o que, por definição, é invisível. A pergunta que ele faz é: será que a gente pode mapear o céu usando só as ferramentas da razão? É uma pergunta ousadíssima. Muito, porque hoje nós separamos completamente a ciência da... Da teologia. Para ele, Eram a mesma coisa. exatamente. Ou melhor, eram duas lentes para olhar para a mesma realidade. Para o Llull, a lógica não era só para debater silogismos ou entender o mundo físico. Não? Era a linguagem de Deus. Se Deus é a razão suprema, então a lógica é o caminho para entender não só a criação, mas o próprio Criador. E esse livro é a prova disso. Com certeza. Ele é dividido em 6 partes, e a jornada é impressionante. Começa provando que anjos existem, descreve o que são, como se comunicam, E termina com a punição dos demônios. e termina com a punição. É um sistema fechado, e nós vamos focar nos pilares que sustentam tudo isso. Ok, então vamos lá. Como alguém no século XIII sequer começa a provar a existência de anjos sem apelar para a fé? Qual é o ponto de partida, o dado que, da equação dele? O ponto de partida precisa ser algo inquestionável, né? Um conjunto de axiomas. Para Llull, esses axiomas são o que ele chama de dignidades divinas. Certo. Pense nelas como os atributos fundamentais e perfeitos de Deus. Certo, o texto que a gente tem cita 7 delas: bondade, grandeza, poder. Sabedoria, amor, justiça e perfeição. Isso. Então, essas são as regras do jogo. Ele assume que Deus é essas coisas de forma absoluta e todo o resto tem que se encaixar nisso. Exato. E aqui está o pulo do gato, o que é fascinante na abordagem dele. Para Llull, essas dignidades não são meras qualidades, como adjetivos. Elas são atos puros. Deus não tem bondade, ele é a bondade em si. Deus não tem poder, ele é o próprio poder. Entendi. Isso significa que tudo que existe no universo, para ser coerente, precisa de alguma forma refletir, ou participar, ou estar em harmonia com essas dignidades. Ok, as dignidades são os pilares, mas você precisa de algo para construir em cima deles. Se a primeira ferramenta são os axiomas, a segunda tem que ser o motor lógico que usa esses axiomas para chegar a algum lugar, certo? Perfeitamente colocado. E esse motor é a segunda grande ferramenta de Llull, o princípio de conveniência. Princípio de conveniência. A ideia é surpreendentemente elegante. Algo existe ou acontece porque é conveniente que exista. Conveniente no sentido de... Não de cômodo, mas de harmonioso, lógico, coerente com as dignidades divinas. Por outro lado, o que é inconveniente, o que criaria uma contradição com a perfeição de Deus, simplesmente não pode existir. É quase uma navalha lógica, então. É uma navalha lógica para separar o possível do impossível. Peraí, deixa eu ver se eu entendi com o exemplo que o próprio livro dá. Ele usa essa lógica para provar a existência dos anjos. Sim, O argumento é que a grandeza de Deus é uma dignidade, um atributo perfeito. Seria inconveniente, ou seja, ilógico, que essa grandeza infinita existisse sem que houvesse uma inteligência criada capaz de compreendê-la e admirá-la. É isso. é precisamente isso. A ignorância sobre a grandeza de Deus seria uma falha, uma dissonância no universo. Um vazio de propósito? Exato. A existência de uma inteligência puramente focada em entender a Deus, os anjos, não é uma questão de talvez, é uma necessidade lógica para que o universo seja harmonioso. Então, para Llull, não é fé cega. Não. É uma conclusão irrefutável que deriva dos atributos de Deus. É quase um teorema. Essa prova por conveniência é fascinante. É como dizer que eles precisam existir para que o universo faça sentido. Mas isso ainda os deixa como uma ideia abstrata, né? Uma necessidade filosófica. Llull vai além. Ele tenta descrever a substância deles, o que eles de fato são. Ah, sim. Ele mergulha fundo nisso. Depois de provar que eles existem, ele passa a descrever o que são. Certo. A essência de um anjo, segundo ele, é uma trindade de propriedades: inteligência, vontade e conveniência. Inteligência para entender, vontade para amar ou desejar e conveniência para que as duas estejam em harmonia? Exato. É como o DNA espiritual deles. E aqui tem um detalhe nos textos que me deixou encucada. Ele diz que os anjos são compostos de matéria e forma. Isso me soa estranho. Eu sempre imaginei anjos como puro espírito, pura forma. Mas ele fala em matéria intelectual. O que isso quer dizer? Parece uma contradição. Parece. Mas é uma das peças mais importantes e sutis de todo o quebra-cabeça de Llull. Ele precisava de uma solução para um problema filosófico gigantesco: o livre-arbítrio. Ah, Se os anjos fossem pura forma, puro espírito,
Eles agiriam apenas de acordo com sua natureza, de forma constrangedora, como o texto diz. Seriam compelidos a ser bons, como uma pedra compelida a cair. Exatamente. Não haveria escolha. Ah, então a matéria, mesmo sendo intelectual, é o que dá a eles substância. A capacidade de tomar uma decisão. É isso. A matéria intelectual é o que permite a liberdade. É o lugar onde a escolha pode acontecer. Ele a descreve como mais simples e obediente à forma do que a nossa, claro. Mas ainda assim, É o que impede que eles sejam autômatos divinos. Essa matéria é a base para que a vontade possa se mover livremente. Sem ela, não haveria possibilidade de queda nem mérito na glória. faz todo sentido. E essa composição, essa anatomia, se conecta com as propriedades deles, né? O texto fala de bondade criada, grandeza criada. Isso É como se eles fossem versões em miniatura das dignidades divinas. é a analogia perfeita. Eles são espelhos. A bondade incriada e infinita de Deus se reflete e infunde a bondade criada e finita nos anjos. A grandeza de Deus gera a grandeza deles. Isso mesmo. Eles são o reflexo mais perfeito possível da divindade no universo criado, cada um refletindo as perfeições do Criador de uma forma única. Certo. Então temos a prova da existência, por necessidade lógica, e uma descrição de sua anatomia espiritual que permite o livre-arbítrio. Agora, eu sempre imaginei a comunicação angelical como algo grandioso, com luzes, sons, trombetas. É a imagem popular. Mas pelo que eu entendi do texto, Lula descreve de uma forma muito mais cerebral, quase como uma telepatia filosófica. Como funciona isso? É exatamente isso, uma transmissão de dados puramente intelectual. Ele é muito claro ao dizer que eles não usam palavras sensuais. Ou seja, nada que dependa dos sentidos. Nada. Um anjo se comunica com o outro ao clarificar seu entendimento, sua vontade e sua conveniência para o outro. É uma transferência de estado mental instantânea e sem ambiguidades. Como dois computadores trocando um arquivo. Perfeitamente. Sem perda de dados. Mas a parte que eu achei mais impressionante é quando ele descreve a interação deles conosco, com os humanos. É quase um manual de psicologia espiritual. Ele divide em 4 cenários, né? E cada um é mais fascinante que o outro. O primeiro é anjos com homens justos. Certo. Nesse caso, a comunicação é uma influência mental tão sutil, tão alinhada com a própria natureza do homem justo, que Luell diz que a pessoa muitas vezes nem consegue distinguir seus próprios pensamentos das palavras dos anjos. Ele usa a expressão grande proximidade. Exato. É como um sussurro no nível da consciência, uma intuição que guia para o bem. Mas no segundo cenário, anjos com homens injustos, a coisa muda completamente. Não é mais um sussurro. Não, aí se torna uma batalha pela alma. O anjo ativamente tenta corrigir o pecador. O texto diz que eles formam lembranças, cogitações, temores, desejos. Então o anjo pode trazer à mente da pessoa a lembrança de um erro, o medo das consequências. Ou o desejo por uma vida melhor. É uma tentativa de inspirar a virtude e o ódio ao vício, sempre, claro, sem violar o livre-arbítrio. E aí o tabuleiro vira, e entram os demônios. No terceiro cenário, demônios com homens justos é quase uma operação de espionagem. Exatamente. O demônio não pode ler a mente do justo, então ele o tenta. Ele joga iscas, apresentando vícios para testar as virtudes. Na esperança de que a reação do homem revele uma fraqueza. Uma brecha na armadura espiritual. É uma sondagem constante para encontrar um ponto de entrada. E o quarto cenário é mais sombrio. Demônios com homens injustos. Aqui Lu diz algo muito poderoso. Que existe uma conveniência, uma harmonia entre as vontades dos dois. Sim, e a metáfora que ele usa é arrepiante. É mesmo. Ele diz que o demônio fala com o pecador como faz o som do sino quebrado contra o som que faz o sino inteiro. Nossa. Pense nisso. O sino inteiro representa a verdade, a harmonia divina. O sino quebrado produz um som dissonante, uma versão distorcida e imperfeita do som verdadeiro. Então a comunicação entre eles é baseada nessa dissonância compartilhada. Nessa imperfeição mútua. Eles se entendem porque ambos estão quebrados em relação à ordem divina. Uau. O som do sino quebrado. Isso diz tanto sobre a natureza da corrupção, né? Não como uma força oposta, mas como uma versão distorcida do bem. Sem dúvida. E mostra que a mente humana, para Lu, era vista como um campo de batalha, um território em disputa. Sim, a alma é o prêmio. Forças externas, anjos e demônios, competem constantemente para influenciar o intelecto e a vontade. Mas o ponto crucial que ele nunca abandona é a soberania do livre-arbítrio. A responsabilidade final é sempre humana. Sempre. A influência existe, a tentação é real, a inspiração também, mas a escolha é intransferivelmente humana. Ok, isso me leva à pergunta final, a mais importante. Se todos foram criados da mesma forma, com a mesma essência de inteligência e vontade, com livre-arbítrio, qual é o ponto de virada? O que realmente separa um anjo de um demônio? Essa é a genialidade da lógica de Lu. Não é um erro de design, é um erro de prioridade. De prioridade. Ele resume a maior catástrofe cósmica a um conceito de uma elegância impressionante.
A distinção entre primeira e segunda intenção. Primeira e segunda intenção. Pense nisso como a bússola moral fundamental de uma criatura inteligente. Uma bússola moral. Gostei disso. Como funciona? É muito simples na superfície, mas profundo nas consequências. A primeira intenção, a orientação correta da bússola, é amar e conhecer a glória de Deus acima de absolutamente tudo. Certo, porque Deus é a fonte de tudo. Exato. Ele deve ser o objetivo primário. A segunda intenção é desejar os benefícios que vêm como consequência disso. A própria glória, a felicidade e o bem-estar. É uma questão de ordem. Primeiro Deus, depois o eu. Então o pecado original, a queda de Lúcifer e seus anjos, se resume a uma falha de gerenciamento de prioridades. Isso só quase é administrativo. Pode soar, mas é aí que está a beleza do sistema dele. Para Lu, essa é a rebelião mais épica possível. É uma rebelião contra a própria estrutura lógica da realidade. Como assim? O texto é cirúrgico sobre isso. Aconteceu que, incontinentemente, sua criação amaram a si mesmos pela primeira intenção e amaram a glória de Deus pela segunda. Eles inverteram a ordem. Eles inverteram a ordem. Ao fazer isso, eles declararam que a cópia é mais importante que o original, que o reflexo no espelho é mais valioso que a fonte de luz. É a suprema inconveniência. Exato. Uma contradição fundamental com a natureza do ser. Uma única falha de prioridade que quebrou a realidade deles para sempre. Então a punição, o inferno, não é um castigo arbitrário. De forma alguma. A punição é a consequência lógica e inevitável dessa desordem interna. E a descrição que Lu faz da pena dos demônios é terrivelmente psicológica. Mais do que fogo e enxofre. Muito mais. É um tormento perpétuo de contradição interna. O entendimento de um demônio, sua inteligência, por ser uma faculdade criada por Deus, ainda é capaz de perceber a verdade. Ele ainda sabe o que é bom. Ele sabe o que é bom. Ele compreende a grandeza, a bondade, a perfeição de Deus. No entanto, sua vontade por estar permanentemente invertida, Travada na escolha de amar a si mesmo primeiro. é forçada a odiar aquilo que seu próprio intelecto reconhece como bem supremo. Nossa, isso é terrivelmente sofisticado. É uma guerra civil e espiritual que nunca termina. O demônio está em guerra consigo mesmo, para sempre. O entendimento aponta para Deus e a vontade o força a ir para o lado oposto. É uma tortura autoimposta. Precisamente, é o inferno como um estado de contradição interna perpétua. Em contraste absoluto, a glória dos anjos benignos é a harmonia perfeita. Porque eles alinharam a bússola corretamente. Exato. Amam a Deus como primeira intenção. E como resultado lógico e justo, eles recebem sua própria glória como segunda intenção, de forma perpétua e sem conflito. A ordem correta leva à harmonia eterna. A ordem invertida ao conflito eterno. Certo. Vamos recapitular essa jornada. Partimos de axiomas lógicos, as dignidades divinas, usando o princípio de conveniência. Lu prova a existência dos anjos. Certo. Ele descreve a anatomia espiritual deles, com matéria intelectual que dá livre-arbítrio, vimos como eles se comunicam e influenciam o mundo. E no final, tudo se resume a uma única escolha que define o destino. A ordem da primeira e da segunda intenção. É um sistema incrivelmente coeso. É uma catedral de lógica. Ele usou as ferramentas da razão para construir uma arquitetura completa do invisível, um mapa detalhado para uma realidade que está além dos nossos sentidos. É um feito intelectual impressionante. Então, o que levamos dessa exploração? O que fica depois de olhar tão de perto para essa mente do século XIII? Fica claro que o texto de Liu é um produto de seu tempo, né? Um mundo onde fé e razão dançavam uma dança muito diferente da nossa. Com certeza. Mas o impulso por trás dele, essa necessidade humana de dar sentido, de organizar o caos, de mapear a realidade, especialmente aquilo que está além da nossa percepção, esse impulso é completamente atemporal. Ele usou as melhores ferramentas que tinha. Exatamente. A filosofia aristotélica e a lógica dedutiva. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Universo subatômico, com suas partículas que só existem como ondas de probabilidade. Ou a complexidade da consciência humana, que emerge da matéria do cérebro de formas que a gente ainda não entende. Ou talvez sejam as estruturas invisíveis das redes digitais e dos algoritmos que governam cada vez mais o nosso mundo. A questão é, que lógicas, que princípios de conveniência nós usamos hoje para tentar entender aquilo que não podemos ver diretamente? E quão completos, ou talvez quão frágeis, são os nossos próprios livros dos anjos.